Vamos ser sinceros, abrir o gerenciador de anúncios ultimamente tem sido uma experiência, no mínimo, frustrante. Se a sensação é de que alguma coisa simplesmente quebrou, que os custos foram para a lua e os resultados sumiram, saiba que não é só impressão. É o que está acontecendo com todo mundo. E hoje a gente vai entender exatamente o que está por trás dessa bagunça toda nos anúncios da Meta. Aos olhos do Essa é a pergunta do momento, né? É uma frustração geral. Campanhas que rodavam super bem, de repente parece que desaprenderam a funcionar. O que antes era previsível virou uma caixinha de surpresas. Só que a resposta não é tão simples quanto a plataforma quebrou. A verdade é bem mais profunda e, olha, bem mais interessante. Então, a primeira coisa é respirar fundo. Não é um problema isolado na sua conta. Como essa análise de mercado mostra, essa sensação de que tudo parou de funcionar ou ficou caro demais é a realidade da maior parte dos anunciantes. Ou seja, não é pessoal, é uma mudança gigante que afetou todo o ecossistema de uma só vez. E aqui no Brasil, o impacto foi ainda maior porque a gente viveu uma verdadeira tempestade perfeita. Não foi uma coisa só, mas a soma de 3 fatores. Primeiro, a Meta mudou o jeito de medir as conversões. Isso fez o CPA parecer mais alto do que realmente era. Segundo, a própria plataforma teve um monte de bugs e instabilidades técnicas. E para fechar a conta, vieram novos impostos, um repasse de uns 12%, que diminuiu o poder de compra dos anúncios. Foi um combo e tanto. Mas o mais importante de tudo isso está aqui. Por trás dessa confusão toda, tem uma mudança de paradigma, uma virada de chave fundamental. Aquele jeito antigo, sabe? Onde a gente controlava tudo na mão, definindo cada detalhe do público, acabou. Agora quem manda é a inteligência artificial. E o que define para quem o seu anúncio aparece não é mais a segmentação que a gente configura, é o próprio criativo. O criativo deixou de ser só a roupa do anúncio, ele virou o motor. E para a gente conseguir jogar esse novo jogo, não tem outro jeito. A gente precisa entender como funciona o cérebro da máquina. Então, vamos abrir a caixa preta e conhecer quem são os novos donos do pedaço, os sistemas de inteligência artificial que estão no comando agora. Pensa assim, cada anúncio que a gente sobe faz uma jornada. E essa jornada passa por 3 sistemas de IA principais. O primeiro é o Andrômeda, que faz a pré-seleção. O segundo é o Lattes, que é quem bate o martelo e escolhe o vencedor do leilão. E por trás, dando inteligência para tudo isso, tem o GEM, que é o cérebro central. Vamos ver um por um. O primeiro filtro é o Andrômeda. Ele é tipo o porteiro do leilão. Ele olha os milhões de anúncios que existem e seleciona mais ou menos uns 1000 candidatos para competir. E aqui está o pulo do gato. Ele não olha para as suas configurações de público para fazer essa seleção. Ele lê o seu criativo, a imagem, o texto, o vídeo, para entender para quem aquele anúncio deveria ser mostrado. Se o Andrômeda não entender a mensagem do seu criativo, seu anúncio nem entra na festa. Simples assim. Depois que o Andrômeda escolheu os finalistas, entra em campo o Lattes. Ele é o árbitro. A função dele é olhar aquele grupo de 1000 anúncios e decidir qual deles vai ganhar o direito de aparecer para uma pessoa específica num momento específico. E o Lattes é super sofisticado. Ele não está olhando só para cliques. Ele entende a jornada inteira da pessoa na plataforma, prevendo o comportamento dela a longo prazo. E quem é que alimenta toda essa inteligência? É o GAN, ou Generative Ads Model. Pensa nele como o cérebro central. É um modelo de IA gigante, massivo, que aprende com absolutamente tudo que acontece na plataforma. Textos, imagens, áudios, vídeos, e usa esse aprendizado para deixar o Andrômeda e o Lattes cada vez mais espertos. Certo. Agora que a gente já conhece a máquina por dentro, vamos ao que interessa. A nova regra de ouro desse jogo. A única coisa que, de verdade, vai fazer a diferença para o sucesso em 2026. É isso. Simples e direto. O criativo não apoia mais a segmentação. Ele é a segmentação. A inteligência artificial usa o conteúdo do seu anúncio, a sua mensagem, para decidir quem é o público certo para ele. Essa, sem dúvida, é a mudança mais radical na história da publicidade dentro da Meta. E isso muda completamente o jogo, né? A parte técnica de configurar a campanha, a IA já faz. A vantagem agora não está mais em ser um mestre dos botões, mas em saber comunicar ideias. A estratégia saiu da planilha de públicos e foi direto para o roteiro do vídeo, para a headline do anúncio. Ok, mas como isso funciona na prática? Como é que a inteligência artificial consegue ler um anúncio e saber para quem mostrar? Vamos detalhar agora quais são os sinais que a máquina está buscando em cada peça que a gente cria.
Olha só como a IA decodifica cada parte do anúncio. No vídeo, ela analisa o gancho os primeiríssimos segundos. Um gancho fraco já pode te eliminar do leilão. No áudio, ela processa tudo: o tom da voz, a música, o clima. O texto que aparece na tela ajuda ela a entender a promessa. E o texto escrito, a copy, é analisado para ela inferir as dores e os desejos do público. Cada elemento virou um sinal de segmentação. E vamos dar um zoom nesse ponto, porque ele é crítico. O sistema Andrômeda, aquele porteiro, agora faz uma análise específica do gancho do vídeo. Ele dá uma nota para os 3 primeiros segundos, de forma separada. Se essa abertura for fraca, com uma logo demorada ou uma introdução lenta, as chances de entrar no leilão caem drasticamente. Não importa se o resto do vídeo é genial. Outro ponto que muita gente deixa passar, o áudio. Ele é uma mina de ouro de informações para IA. Uma voz humana, num tom de conversa, é um sinal super positivo. Músicas que estão em alta no Reels indicam que o conteúdo é culturalmente relevante. Agora, um anúncio sem áudio nenhum e sem legenda empobrece o sinal. O áudio tem que conversar com o vídeo, tem que ser consistente para a IA entender a mensagem por completo. Muito bem, já entendemos o problema, a tecnologia por trás e a nova regra do jogo. Agora vem a pergunta de ouro: como a gente joga? Vamos para o manual prático, com as novas estratégias para a gente se adaptar e, claro, ter resultado nesse novo cenário. Esse aqui é um dos erros mais clássicos que se vê por aí. A IA agrupa criativos que são muito parecidos como se fossem uma coisa só. Então, fazer 10 vídeos mudando só a cor de um botão não adianta nada. Para o sistema, isso é um criativo só. O certo é criar peças com conceitos de verdade diferentes. Um vídeo de depoimento, outro de demonstração do produto, um unboxing. Para IA, isso são 5 criativos diferentes. 5 bilhetes para entrar no leilão e encontrar públicos diferentes. Então, antes de publicar qualquer coisa, vale a pena passar por esse checklist. O gancho de 3 segundos está claro? O áudio e o vídeo estão falando a mesma língua? A linguagem, o cenário, tudo se conecta com o público que se quer atingir? O conceito é realmente novo ou é mais do mesmo? Cada sim aqui é um passinho a mais para otimizar o anúncio para a inteligência artificial. E claro, essa mudança no criativo pede uma nova estrutura de conta. A palavra de ordem agora é simplificação. Menos campanhas, menos conjuntos de anúncio. O ideal é consolidar o orçamento, usar a segmentação aberta, o famoso broad, e deixar a IA trabalhar. O nosso trabalho é alimentar a máquina com o máximo de conceitos criativos diferentes para ela aprender cada vez mais rápido. E se existe alguma dúvida de que essa mudança veio para ficar, a resposta está neste número: 243 bilhões de dólares. Essa é a projeção de faturamento da Meta com anúncios em 2026. O sistema não está quebrado. Para a Meta, ele está funcionando melhor do que nunca. E o sucesso dessa nova estratégia é tão grande que as projeções mostram que, pela primeira vez na história, a Meta deve ultrapassar o Google em receita de anúncios em 2026. Isso mostra que não se trata de um teste. É a grande aposta da Meta para dominar o mercado global de publicidade. E o que isso significa para os profissionais da área? Uma baita evolução. O trabalho não é mais sobre apertar os botões certos. A IA já cuida disso. O trabalho humano agora é cuidar da mensagem, da estratégia. É ser essa ponte entre a ideia criativa e os dados que a máquina devolve pra gente. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. Se a inteligência artificial agora encontra audiência sozinha, qual é o nosso novo trabalho? Bom, a resposta está em tudo que a gente viu. É entender de pessoas antes de entender de algoritmos. É focar na única coisa que a máquina ainda não consegue criar do zero, uma ideia genuinamente boa.